A paz do Senhor, irmãos. Gente, palavra que eu fiquei até com vergonha do que arrumaram aqui para mim. Meu Deus do céu. Estão me tratando como se eu fosse um rei. Certo? Estou sentado aqui num trono, mas não... E põe um trono nisso aí, né? Não é todo rei que tinha um trono igual esse aqui. Que maravilha. Gente, muito obrigado por vocês, certo? Obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente. Obrigado, gente. Mas não mereci. Palavra que eu falei para Rafa que eu queria uma cadeirinha, uma cadeira. Bastava uma cadeira, está sentado na cadeira. Olha a mesa que me arranjaram, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, certo? Eu amo vocês. Obrigado. Gente, hoje nós vamos falar sobre discipulado. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Jesus tinha um punhado de discípulos, né, irmão? Teve uma vez que ele separou 70 para mandar de 2 em 2, né? Além dos discípulos, não era só os apóstolos que eram discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. E o discipulado é uma ordem de Jesus. O discipulado é uma ordem que Jesus deu, né? Ele falou: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. É por causa dessa ordem que nós estamos aqui hoje. Certo? Nós fomos discipulados, continuamos sendo discipulados e estamos discipulando outras pessoas conosco. Isso é maravilhoso, né, irmão? É coisa muito boa que Deus prepara para nós. Só Deus pode fazer uma coisa dessa aqui. E eu gostaria de meditar nessa ordem de Cristo, Mateus 28, 19 e o versículo 20 também. Você pode pôr para nós lá, gente. Louvado seja o teu nome, Deus. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pode pôr ouvinte? Tem condições de pôr ouvinte também, por favor? Versículo 20. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Deus. Glória a Deus. E diz assim, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Porque, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ler o versículo 20 também, que diz assim: ensinando-os aqui diz ensinando-as, porque a minha tradução diz ensinar todas as nações. Se não obedecer tudo que ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Meus queridos, eu queria chamar a atenção dos irmãos. Os irmãos gostam da presença de Jesus? Amém? Os irmãos creem que Jesus está presente aqui? Amém? E aqui ele está, com certeza, porque ele disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ele estaria presente. Mas, irmão, aqui tem uma promessa. Quando ele fala: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem dito. E ele fala: e eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias até a consumação do século. Com quem que ele estaria? Com quem obedece essa ordem de fazer discípulo. Amém, irmãos? Às vezes a gente tem... Vocês já passaram por aquela situação assim, a vontade de falar do Evangelho, mas eu estou com um pouco de medo.
Alguém já passou por isso aí? Eu já passei muitas vezes. Mas, irmão, quando você fala assim, Jesus fala assim para você: que isso, rapaz? Eu estou com você, você não bota fé em mim, não? Eu estou. Gente, então, irmãos, esse é um recado de Jesus, uma promessa dele, irmãos. Essa visão geral que nós temos colocado aqui, né, que a evangelização, vamos fixar isso aqui, ordem de Cristo. Ele falou ide. Ele não pediu para ninguém, não. Ele mandou, né? Ele mandou, e quando ele manda, a gente obedece. Tem um ditado popular aí, diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui, irmãos, é quem tem juízo, quem tem, né? Quem tem a mente sã, quem tem alegria no coração, quem quer vitória, esse obedece ao Senhor. Né, irmão? Essa promessa, ela foi cumprida pela igreja já, em parte, né? Lá no tempo dos apóstolos já foi cumprida. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio. Aqui fala, irmão, da viagem. É viagem missionária, né, do apóstolo Paulo, alguns companheiros, eles foram, já cumprindo essa palavra aqui, cumprindo a ordem de Jesus. Eles foram. Nós vimos muita gente evangelizando, cumprindo a ordem do Senhor, né? Lá no... aonde que era? Acho que era em Filipos, que os discípulos foram. Aonde que foi? Os discípulos foram, começaram a pregar, depois Filipe foi arrebatado, foi levado lá para pregar para o servo da rainha Cândace da Etiópia, né? Ele pregou, é interessante, ele deixa um lugar onde estão pegando fogo e vai sozinho num lugar para pregar para uma pessoa. Mas Deus sabe o fruto que ia dar da pregação para essa pessoa, certo? O nosso Deus. Gente, pregar o evangelho é maravilhoso. Sabe por que cada um de nós estamos aqui? Porque um dia nós ouvimos. Um dia, eu, por exemplo, não foi assim, muito pela pregação dos outros, mas eu encontrei essa palavra aqui. Gente, vocês não imaginam como Deus tem um jeito de trabalhar, que Ele quer falar com a gente, irmão. Ele queria fazer a gente discípulo dele. Eu me lembro um dia que estava chovendo, não tinha nada para ler. Eu gostava de ler, tinha Patinhas, a Mônica, a Cebolinha, era o negócio que eu gostava de ver. Só o que não interessava. E eu procurava por tudo quanto é lado, não tinha. Não tinha uma revista, não tinha nada, só tinha um livrinho preto do lado. Mas não tinha nada para fazer, chovendo, não podia sair. Estava ali desesperado. Aí peguei aquele livrinho. Comecei ali no Evangelho de São Mateus. Gente, eu vou falar para você o que Deus fez comigo. Eu li do capítulo 1 ao capítulo 28. Eu não esqueci uma só palavra, não esqueci, gente. Aquilo gravou no meu coração, mas entrou com poder que os irmãos nem imaginam. A partir daquilo, eu nunca mais deixei de ler a Escritura Sagrada. Certo? Você vê como é que Deus usa, né? Olha, a misericórdia de Deus. Eu devia estar procurando muito mais, em primeiro lugar, a Deus. Não, mas era o último lugar, a única coisa que tinha. Mas depois eu aprendi, irmão. Aprendi que Deus está em primeiro lugar de tudo. Gente, então, aqui fala dos níveis de discipulado. Discipulado de Cristo, batizando-os. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar. Esse ensino é de um homem para outro, né, irmãos? É de um homem para outro. O batismo é coisa de Deus. Vem que nós fazemos uma coisa simbólica aqui,
enquanto Deus está agindo. Mas o discipulado é o nosso, é um com o outro. É uma bênção de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, a definição, discipulado, significa aprendiz, seguidor, servo. Então, a anotação aqui que esta palavra ocorre mais de 260 vezes no Novo Testamento. Discípulo. Vocês querem ser discípulos de Jesus, irmão? Discípulo de Jesus. Glória a Deus. O discipulado exige um preço. E esse preço, irmãos, às vezes, já viu quando Jesus falou assim? Vinde, todos que estão cansados e sobrecarregados, vindo após mim, né? E disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí ele fala, porque o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve, irmão. É leve porque não depende de nós, depende muito mais da graça dele, e a graça dele não nos falta. Certo, irmão? Agora, nós precisamos estar dispostos, irmão. Vamos ver uma dessa disposição de pagar um preço, como está escrito aqui. Lucas 14, 25 a 33. Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando lhe disse, se alguém quiser vir após mim, e não aborrecer a seu pai. Gente, pensa bem. Que Jesus falando aborrecer seu pai. Ele uma vez, ele repreendeu os fariseus e disse, por causa da vossa tradição, vocês anulam a palavra de Deus, porque Deus disse, honrarás teu pai e tua mãe, e vocês falam isso, diz que o que eu tenho é corbana, é oferta, e com isso deixa de assistir o seu pai e sua mãe, e deixa de cumprir o mandamento de Deus, que é honrar o pai e mãe. Mas aqui ele diz, aquele que não vem a família, e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs. Gente, ele está falando assim, todos os seus ascendentes, todos os seus descendentes, todos os colaterais, tudo aquilo que é agregado, e até a sua própria vida. Tudo. O que ele diz aborrecer? Ele diz assim, quando eu chamar vocês, largue seu pai, largue sua mãe, largue seu filho, largue tudo e siga-me. Mas é perigoso. Não se preocupe com a sua vida também. Olha lá. Quem não aborrece, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês estão vendo? Ser discípulo tem um preço, irmãos. É um preço muito caro. Irmãos, eu devo contar para os irmãos que eu tomei uma decisão de servir o Senhor. Feliz as pessoas que tomam essa decisão quando é solteiro, quando tem, né? E quando a gente é casado, as consequências são bem piores. A minha esposa e a minha mãe foram as duas primeiras pessoas que disseram que eu estava louco. E começaram, mas eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, vocês querem me seguir, vocês me sigam. Se vocês não quiserem, eu não vou deixar de seguir a Cristo. Certo? Graças a Deus eu vi a minha mãe convertida. Eu vi a minha esposa convertida. Eu vi meus filhos andando no caminho do Senhor. Mas, irmãos, esse é um preço muito alto de disposição, irmão. Você quer ser discípulo de Jesus? Certo? E aqui, quando nós estamos falando de discípulo, e formar discipuladores, mas nós estamos falando aqui de
Nós estamos falando aqui, irmão, de preparação para ser obreiros. Nós estamos falando, irmão, de preparação para o ministério, certo? Nós estamos falando aqui, irmãos, de pessoas de liderança, de cargo de liderança. Irmãos, por isso, principalmente os jovens, os mais velhos aí que já são casados, não posso falar nada. Os jovens, irmãos, não se prendam a julgo desigual. Deus tem uma pessoa crente e fiel para você. Se esse é o plano dele, ele tem uma pessoa. Não se precipite, não saia correndo, não vá atrás de qualquer coisa, gente. Não vá atrás de um gatão aí do mundo que não tem Deus, certo? Que a beleza acaba, a feiura vem, e junto com a feiura veio os restos das coisas más, certo? Uma vez eu vi alguém falando assim: olha, você está gostando da moça? Tá? Olhe bem a sua sogra, que provavelmente ela vai ficar igualzinha. Olhe bem a sua sogra, provavelmente ela vai ficar igualzinha, certo? Os filhos puxam os traços dos pais, certo? Quando falaram isso para mim, eu disse: graças a Deus, minha sogra é uma bênção, certo? A minha sogra, ela, se eu tivesse algum problema com a minha esposa, ela me defendia, certo? Ela era uma bênção para mim. Mas, gente, falando assim, escolha pessoas para andar no caminho de Deus. Eu tive muitas tribulações por causa disso. Porque eu não era crente quando eu me casei. Não me casei com uma pessoa crente. Mas era viciado, cigarro era... E eu não bebia, mas minha mulher gostava. Minha mulher gostava de tudo principalmente cerveja, certo? Uma luta para ela maneirar com as coisas, certo? Demorou muito tempo, certo? Eu tive lá os filhos que viram a gente fumando, né? Não me viram bebendo, porque eu não bebia mesmo, só de vez em quando, muito, muito raro. Mas nunca me viram ficar embriagado, né? Graças a Deus. Nunca me viram. Mas casar com uma pessoa errada, irmão, é um perigo. Ah, Deus muda. Eu sei que Deus muda. Deus pode mudar. Mas a escolha foi sua. Se Deus não mudar, a escolha foi sua. Então, irmãos, isso aí é um alerta que eu faço, né, meu? Compromisso com aliança. Por favor, compromisso com aliança. João 6, 53, 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, esse texto aqui, para nós, fala do compromisso com a aliança que Deus fez conosco, certo? Mas eu queria só lembrar os irmãos que estudaram esse trecho, sabe que existem correntes que dizem que na Santa Ceia, ou na comunhão, na Eucaristia, o pão se transforma no corpo de Cristo. Vocês já viram falar essas palavras? Vocês já viram? Transforma no corpo de Cristo. Isso é a chamada doutrina da substanciação, né? Transubstanciação. Isso, transubstanciação. Obrigado. Gente, se vocês pensam que é pouca gente que acredita nisso, não é não.
As pessoas mais cultas que nós conhecemos no meio cristão, são os padres, os bispos, eles acreditam nisso. Acreditam que na hora que consagra, aquele pão se transforma de uma maneira, ele fica com a mesma aparência de pão, mas tem uma transformação ali. Na essência do pão, ele se transforma. Tem histórias, vocês veem, na Igreja Católica tem história, que gente partiu a hóstia, saiu sangue, não sei se vocês já viram contar essas histórias por aí, certo? O pessoal conta histórias dessa aí. Mas não é só os católicos que acreditam que há uma transformação. Tem uma corrente, e eu não me lembro qual que é, que fala da consubstanciação. Ele diz que ali fica o pão e o vinho do mesmo jeito. Mas na hora da consagração, vem de fora alguma coisa que reveste aquele pão e reveste aquele cálice. Irmãos, não era para estar tratando disso aqui. Se eu for procurar tratar disso, eu fui procurar. Gente, eu achei um pacote mais ou menos 10 páginas com letrinha. Letrinha menor do que essas de, eu escrevi à mão aqui. Mas com letrinha desse tamanhinho, umas 10 páginas. Um livrão desse tamanho assim. Cada página desse tamanho. Tem muita coisa, mas hoje não é o assunto nosso. E se fosse, eu não saberia ainda, viu, irmão? Eu posso até pesquisar, posso até buscar. Não, mas seria tudo que eu fizesse. Eu procurei, em todas as coisas, tirar um resumo, né? Agora, nas cartas de João, irmão, nós vemos que João, enquanto o pessoal fala na Mateus, Marcos, os evangelhos sinóticos, eles contam uma história, né? Conta fatos, fala de sacramentos. O apóstolo João fala, ele fala outra coisa, irmão. Ele fala das coisas espirituais. Por exemplo, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele pede água para a mulher. E a mulher está falando daquela água do poço, né? Conversa com ele, como é que você pede para mim? Eu sou samaritano não fala com judeu. E não, eu sou uma mulher, se você for homem, quer falar comigo e pedindo água ainda para mim. E Jesus começa a falar, e depois ele fala, se você me conhecesse, você ia me pedir, e eu te daria água viva. Né? Ele diz, quem bebe dessa água vai ter sede de novo. Agora, quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, vocês vejam bem que João usa muito, ele fala muito das coisas espirituais que Jesus falou. Naquele dia da festa, no último dia da festa, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui nesse trecho, Jesus falava, olha, vossos pais comeram pão no deserto, mas morreram. Eu sou o pão da vida. Gente, o pão, aqui nós vemos muitas vezes o pão simbolizado por palavra. Né? Manda que essas pedras transformem em banho. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Certo? O pão do céu alimenta a nossa alma, gente. O nosso espírito profundo. O pão do céu é a palavra. Quando nós, irmão, é assim que eu creio, eu acredito que o pastor Gilmar, eu acredito que a liderança da igreja entenda-se também. E quando nós celebramos a ceia, não ocorre transformação nos elementos, mas ocorre uma coisa no nosso coração. Nós recebemos a Jesus, e aquele pão, né, que nós comemos, ele simboliza realmente o pão que nos dá vida.
E aquele pão que quem come dele vive eternamente. É um símbolo, irmãos. Essa parte não estava programado para esse ensino, mas é um negócio bem polêmico, as pessoas às vezes gostam. Então, para os irmãos saberem que tem essas correntes, né? Da transubstanciação, da consubstanciação. Gente, não é só o joelho que está ruim. É sério, irmãos, palavra que às vezes a posição do joelho tira a concentração da gente, irmão. Sério. Mas não é agora, não. Eu já esqueci antes para vir. Já vim aqui esquecido, tá, irmão? Então, irmãos, isso aqui, mas fala do compromisso que nós temos com essa aliança. Que quando Jesus estava ensinando essa doutrina, teve muita gente que entendeu realmente que Jesus estava falando para o pessoal comer a carne dele. E foi nisso aí que muita gente escandalizou. E muitos começaram a sair. As pessoas, em vez de procurar saber o que estava acontecendo, você imagina Nicodemos ele chegou lá, Jesus falou, é necessário nascer de novo. Nicodemo, como é que pode um homem nascer sendo velho? Como é que ele vai entrar no seio, no seio da mãe dele de novo? Nascer outra vez? Certo? Mas ele ficou ali aos pés de Jesus até tomar conhecimento daquilo. Jesus falou, olha, Nicodemo, você é mestre de Israel, e você não entende essas coisas. Se Jesus está falando, vocês deviam estar entendendo essas coisas. Né? João fala muito, irmãos, no sentido espiritual, sentido místico da coisa, né? Que o pessoal chama, né? Sentido místico. João, a carta dele fala muito. Então, aqui do Nicodemos, certo? Jesus falou, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode ter a vida eterna. Certo? Nascer da água, do Espírito. Irmãos, é nascimento do Espírito Santo. Né? A água tem o símbolo. Eu dou graças a Deus que Deus fez tantas coisas. O pastor Gilmar participou do batismo nosso, pastor Gilmar, da igreja Sargente. Quantas coisas, eu não sei se o irmão lembra, porque o irmão era um menino ainda, né? Na época. O irmão era um menino. Mas eu vi quanta gente, irmão, batizado nas águas, já saí de lá falando língua estranha. Batizado também pelo Espírito Santo. Certo? João fala muito dessas coisas, dessa linguagem, né? E Jesus fala da necessidade do Espírito Santo. Ali no capítulo, acho que é no capítulo 16 de João, que ele fala, é bom que eu vá, que eu vou enviar o Espírito. Não sei se é o 16, se é o 14 ou se é os dois, certo? Se os dois falam disso aí, da necessidade do Espírito Santo vir. Então, irmão, isso aqui é coisas maravilhosas que Deus tem nos ensinado. Irmão, o importante para nós é nós sabermos do nosso compromisso com essa palavra. Está falando, naquele tempo, muita gente escandalizou. Começaram a ir embora. Foi um punhado de gente, Jesus ficou quase sozinho, olhou e ficou só estavam os 12 apóstolos. Sabe o que Jesus fez, irmão? Irmãos, Jesus não brinca em serviço, irmão. E Jesus não muda de jeito nenhum. Ele olhou para os 12 e falou, vocês também não querem ir? Eu vi um pastor falando, gente, não siga a maioria. Eu acho que é Billy Graham. Não vai pela maioria. A maioria só faz coisa errada. O pessoal ainda diz aí, a voz do povo é a voz de Deus, não é não? É não. Largue a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que vão por ele. Quando perguntaram para Jesus, são muitos que se salvam? Ele pegou e falou, lute para entrar pela porta estreita. Larga a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Nós falamos que tem um preço a pagar. Irmãos, se o nosso pai, se a nossa mãe, se os nossos irmãos, se os nossos amigos, se a nossa vida for mais importante que Jesus, nós não somos discípulos dele.
É pesado isso aqui, não é, irmãos? É pesado, mas é verdade. Vocês querem ser discípulos de Jesus? Amém? Glória a Deus, irmão. E nós podemos chegar na hora de ser provados. Hoje eu ouvi, vocês viram a reportagem aí, do ataque que Israel sofreu, mais de 200 mísseis lançados no mesmo instante em Israel. Uma coisa enorme. A gente fica pensando, eu vi o comentarista falando, gente, isso aqui é o início da Terceira Guerra Mundial. Eu não duvido, pode ser. O importante, irmão, é nós estarmos preparados para o que deve é. O importante é estarmos preparados. Gente, a nossa corrente acredita que o arrebatamento é antes da grande tribulação, né? Eu acredito, mais ou menos. Não tenho tanta certeza, mas eu gostaria que fosse. Mas, se for, irmãos, se começar essas... Olha que Jerusalém é sinal para o mundo, irmão. Olha que o Oriente Médio é sinal para o mundo. Olha que de lá vem o sinal. Eu me lembro, eu servi lá. Eu servi naquela região, em Suez, na fronteira da Palestina e Israel. Meu comandante disse, gente, eu tenho certeza absoluta, se tiver uma terceira guerra mundial, ela começa aqui. Nesse lugar. Portanto, olha, vocês se mostrem valorosos, certo? A nossa missão aqui é manter a paz nesse lugar. Vamos manter a paz. Pelo menos o tempo que nós estivermos aqui, vamos fazer tudo para a gente manter essa paz. Certo? Ele disse porque se tiver uma terceira guerra mundial, ela começa aqui. E os sinais, mano? Os sinais que estão acontecendo aí. É muito perigoso. E nós estávamos orando lá, até chorando, né, pastor João? Pensando assim, que os líderes da nossa nação são antissemitas, são anti-israelitas, mas nós não somos. Nós não somos porque Deus disse, abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, da nossa boca só sai bênção para Israel. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar para o nosso Deus, para que a nossa nação não se levante contra Israel. Amém, irmãos? O outro trecho aqui, fazendo discípulo de Jesus. Pagar um preço. Tem compromisso de aliança, compromisso de ter aliança com Deus. Sou discípulo, então é eu e ele. Ele é mais importante do que meus parentes, do que meus amigos, do que a minha própria vida. Ele é mais importante. Obediência total à palavra de Deus. Lucas 6, 46. Jesus fala assim, e por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Gente, nós às vezes não temos noção do que seja a palavra Senhor. Os escravos tinham noção. Senhor, né? Você já viu aqueles pessoal antigo, caipirão da roça, falam, o Nho Chico, o Nho, né? Vem do Senhor que ficou para Senhor e transformou em Nho, né? Então, mas essa palavra, os escravos sabiam o que significava. Senhor quer dizer dono. É dono de tudo. Quando nós falamos Senhor Jesus, nós declaramos que Ele é dono até de nós, irmão. Ele é dono, é Senhor, Ele é rei, Ele manda e desmanda. Ele não pede, Ele manda. Amém, meus queridos? E ele pega e falou assim, muita gente chamava de Senhor, disse, mas vocês chamam de Senhor, mas não falam comando? O que adianta? Isso aí é hipocrisia. É hipocrisia, né? Então, agora, tem uma coisa, irmãos. Se vocês falam Senhor do fundo do seu coração, sabe o que acontece? Jesus veio e falou assim, ninguém pode me chamar de Senhor se não for movido pelo Espírito Santo. É, irmãos? Então, quando nós dizemos Senhor do fundo do nosso coração, nós temos certeza que nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, fazendo discípulo de Cristo, temos disposição de pagar o preço. Compromisso de aliança, obediência total. Fazendo um discípulo nosso. Irmãos, aqui tem uma tarefa
aqui que eu penso, mais uma vez, eu falo para os irmãos. Nisso aqui, a família tem um papel muitíssimo importante. O pastor Gilmar não poderia fazer discípulo se a irmã Margareta não estivesse com ele. Gente, irmãs, vocês não imaginam a importância que vocês têm na vida dos seus maridos. Gente, para nós fazermos a obra do Senhor com eficiência, nós dependemos das pessoas que convivem conosco, de nossas esposas. Eu falo para os irmãos, eu tive muita dificuldade no início, certo? Eu tive muita dificuldade por causa disso, porque eu não era convertido, minha esposa não era, meus filhos não eram, minha mãe não era, meus amigos não eram. Então, gente, e eu fui assumindo o trabalho, cheguei a presidente da igreja, irmãos, com uma dificuldade que só Deus sabe. Eu falava para o Senhor, eu não queria assumir. Mas você sabe quando não tem outro? Deus, quando não tem outro, ele usa até a mula de Balaão, certo? Não é mérito de ninguém, irmãos. É Deus que usa, Deus usa. Mas a vida fica muito mais fácil. O apóstolo Paulo provavelmente era viúvo quando ele pregava o evangelho. Ele falava assim, eu prefiro que, né? Olha, quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Vocês viram falando isso aí? Nem sempre a gente concorda, porque uma vez Deus disse, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom que o homem esteja só. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando é da facilidade para fazer a obra quando a pessoa é sozinho. Quando ele não tem que dar satisfação para ninguém. O apóstolo Paulo foi lá, o horário, Deus enviou ele. Ele pegou e foi. Pelo que a gente entende, o apóstolo Paulo era viúvo, solteiro, eu acho que era meio difícil, porque ele foi membro do Sinédrio, né? No Sinédrio era todo mundo casado, né? Pelo que a gente conhece pela história. Então o apóstolo Paulo provavelmente era viúvo na época. E ele não quis se casar de novo, para ele poder fazer essa obra. Ele quis viajar e cuidar das coisas. Então, nesse ponto é que ele falou assim, olha, se vocês não casar, ele diz assim, o solteiro cuida depois de Deus, o casado cuida de agradar a sua esposa, né? Tem que fazer, não tem? Faz parte. Aí a importância, ter uma esposa excelente, companheira, fiel. Irmãs, sejam fiéis a Deus e companheiros dos seus esposos. Porque vai chegar a hora da luta, irmão, que vai ser muito, muito difícil. E aqui, porque nós temos que ser modelo. Irmãos, modelo. Mateus 10, 24 e 25 diz assim, não é o discípulo maior que o mestre, nem o servo maior que o seu senhor. Basta o seu discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Agora, olha a advertência. Se chamaram Beelzebul, pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus disse, eles me chamaram de Beelzebul. Vocês pensam o quê? Que eles vão se elogiar? Vocês estão pensando que eles vão elogiar vocês? A perseguição, irmão, a calúnia, a crítica contra os servos de Deus é coisa real. Mas nós precisamos ser modelo. Aí diz, ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O nosso compromisso, irmão. As pessoas vão nos ver. A gente vai querer desculpar do Senhor. Gente, eu não sou Cristo. Não é amigo que vocês têm que seguir, mas nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser sal da terra. Nós temos que ser luz do mundo. Nós não podemos, não se acende
a candeia e põe debaixo de uma vasilha. Não, é para ficar no iluminador. Nós temos que ser luz do mundo. Não para aparecer. Nós não é para nós aparecer. É para que Cristo apareça em nós, mano. Amém? Para que Cristo apareça em nós. Certo? Então, ali está 1 Coríntios 11:1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vocês estão vendo, irmãos, que nós formamos discípulos e nós temos que ser exemplo para os nossos discípulos. Nós também formamos discípulos que vão discipular os outros. Que vão se discipular os outros. Deus. 2 Coríntios 12:8. Roguei a Tito, e enviei com ele o irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sob as mesmas pisadas? Aqui está falando, irmãos, quando a gente tem obreiro que ele explora as ovelhas. Ele busca o evangelho, ele vive o evangelho, mas não por causa do evangelho, mas por causa do lucro do evangelho. O obreiro tem direito ao salário. A Bíblia diz, não ata a boca do boi que debulha. O obreiro é digno do seu salário. Ele é digno. Então, irmãos, uma coisa é ser digno do salário e receber. Outra coisa é viver explorando a igreja. Né? Explorando a igreja. Eu, por mim, se dependesse de mim, irmãos, já sabe, estou lutando aí para o pastor Gilmar ter um carro melhor. Eu queria que o pastor Gilmar tivesse um salário aí, que ele não precisasse se preocupar com a vida. Certo? Quantas vezes vocês já viram o pastor Gilmar sair trabalhando de pedreiro para ganhar uns troquinhos a mais? Gente, isso não deveria ser necessário. Não deveria ser necessário. E aqui nós temos um pastor que não explora as ovelhas. Nós temos um pastor que não explora as ovelhas. Irmãos, eu nunca vi alguém falar que o pastor Gilmar fez isso, não sei o quê, para tirar qualquer centavo de alguém. Não, graças a Deus. Ele é digno. Agora, eu estou falando futuros ministros. Aqui ele fala, olha, enviei Tito, irmão, porventura Tito se aproveitou de vocês? E nós não andamos, porventura, no mesma pisada, do mesmo espírito? Quer dizer, nós também não aproveitamos. O apóstolo Paulo fazia tenda para ganhar dinheiro. Ele disse, nós merecemos ter o salário. Mas nós não aproveitamos disso. Muitas vezes nós fazemos as coisas. Quando ele precisava viajar, outras coisas, sempre tinha os irmãos que faziam aquela coleta e mandavam. Certo? Ele mesmo fala que nunca ficou desamparado, né? Sempre teve alguém que ajudou ele. Mas quando ele podia, ele trabalhava para pagar as coisas dele. Amém, irmãos? Agora, ser modelo, estar junto fala de comunhão, fala de aprendizado, estar juntos. Marcos 3,14. E nomeou 12 para estarem com ele e os mandasse a pregar. Uma vez eu perguntei para um certo teólogo grande, famoso, amigo meu, ele disse, por que Marcos citou essa palavra? Nomeou 12 para estarem com ele. Todos os outros falaram que nomeou 12, não sei o quê. Mas por que Marcos citou para estarem com ele? Sabe o que esse camarada falou para mim? Ele disse, porque esse camarada não gostava muito do Paulo. E Paulo não andou com Cristo. Paulo se converteu depois. Para dizer que o apóstolo Paulo não era apóstolo. Ele falou assim, depois deu uma risada. Isso aqui é brincadeira que a gente fala. Mas na escola de teologia tem gente que pensa exatamente isso. Certo? Gente que pensa. Mas na verdade, irmão, que Jesus nos chamou para estar com Ele. Já pensou, irmão?
quanto tempo nós temos por dia? Nós temos 24 horas, né? 24 horas para estarmos com Jesus. 24, vocês pegam aí o dízimo disso aí. O dízimo de 24 horas. Vai dar 2,4 de hora, né? 2,4, 4. Hein? Dá 2,40? Vocês têm certeza? Não tenho tanta certeza assim, não. 0,4. Agora tem 60, 60 dividido por 4. 60 dividido por 4. É perto, é mais ou menos perto. É por aí. Tá certo, irmão Zé? Eu sei que você é bom no matemática. Tá certo isso aí? Tá. Então tá. Glória a Deus. Então, gente, eu acho que a gente devia tirar o dízimo do tempo da gente. Olha, irmãos, vocês conheceram pessoa mais ocupada do que Daniel? Daniel era primeiro ministro de Nabucodonosor. Foi primeiro ministro também de Ciro. Né? Foi primeiro ministro de várias pessoas lá da Pérsia. Daniel era um homem, certo? A Bíblia diz que, apesar de tudo, até quando ele foi proibido, ele orava 3 vezes por dia. E virava para Jesus. Tinha um rito normal, certo? E virava. E ele vivia para Deus. No estudo passado que eu ministrei aqui, nós falamos que adorar a Deus é uma vida, né? É uma vida. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente dormir, nós estamos em adoração. Se nós estamos em adoração, devemos estar, primeiramente, fugindo do pecado. Segundo, fazendo o que é bom, o que é correto. Então, irmãos, vamos dar no nosso tempo a Deus. Agora, outra coisa que é difícil também, irmão, principalmente no tempo de hoje, é receber pessoas em casa. As pessoas têm medo de bandido, né? As pessoas procuram morar em condomínio fechado, um diabo de coisa. Você não sabe que é estranho. Mas aqui nós estamos falando os discípulos, mas nós temos que receber. Eles têm que conhecer a nossa vida. Ser discípulo é conhecer a vida deles, receber em casa. Atos 28, 30, 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara. E recebia todos quantos vinham a ele, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Irmãos, e nós temos aqui na comunidade as pessoas que abrem as casas para fazer culto, né? Irmão Lino, sei que é o irmão Pedro, meu Pedro? Então aqui, e tantos outros irmãos que fazem essas coisas. Pastor Gilmar, eu me lembro, pastor Gilmar, da sua casa, das orações, aqueles cultos da sua casa. A minha, né, a minha saiu, metade da Sarjardeta saiu lá. Metade da igreja Sarjardeta começou na minha casa. Certo? E é difícil, gente. É difícil. Porque a gente tinha, na minha casa ia muita gente. Ia muita gente, criançada ia no banheiro, jogava as coisas no vaso sanitário, entupia. De vez em quando a minha esposa, no começo a minha esposa não era muito bem convertida ainda, mano. De vez em quando eu via aquele negócio, daí ia limpar e não escutava ela xingando, reclamando das coisas. Aí a vantagem, irmão, de ter, graças a Deus, como falei para os irmãos, ela se converteu, viu? Ela se converteu. Mas a gente teve problemas desse tipo, bastante. Que não é fácil, irmão. As pessoas vêm na nossa casa e fazem coisa. Teve uma vez,
Irmão, eu me lembro de algo que aconteceu, mas Deus é bom. Tem que tomar cuidado com a hora agora, que agora a hora corre. Não. Mas vou contar uma coisa que aconteceu. Na minha casa vinha muita gente. E eu tinha um Fusquinha 61. Aquilo lá vivia soltando as peças, né? Então eu tinha que viver constantemente, principalmente o estribo. Saía com ele numa viagem, voltava, tinha que apertar o estribo dele, tinha que fazer aquelas coisas. E tem um dia que tinha um punhado de coisas para fazer, e eu não tinha ferramenta, né? A gente se virar, pedir para o vizinho, um dia eu fiquei vergonha na cara, disse, eu vou lá, vou comprar. Comprei um jogo de chave, e, assim, um negócio caro, bonito, né? Bem enrolado, é um negócio bonito, disse, agora parar de incomodar um pouquinho os outros, né? E peguei e pus numa gaveta do cantinho, no armário na cozinha, né? Eu pus lá e teve um dia, o pessoal veio lá em casa e no outro dia eu fui arrumar o Fusquinho, vou pegar a chave, disse que dei a chave. Não estava mais lá, gente. Eu peguei e fiquei triste. Senhor, aquele tempo a vida era difícil, pô. Eu ganhava pouco, eu trabalhava na General Motors. Eu ganhava pouco, era difícil fazer as coisas. Aí mas orando lá, eu disse, meu Deus, aqui. E foi todo dia. Passou um dia. Aí eu peguei e falei, eu estava com dinheiro, eu falei, ô Preta, pega o meu relógio lá no bolso paletó. E eu tinha um relógio que eu trouxe lá de Suez. Um relógio que eu comprei com a fábrica fazia só para os militares da ONU, né? Era um relógio. Ele era todo de ouro por fora e as peças dele eram de ouro. Era um negócio chique. Chique mesmo, né? Mas como o ouro de fora era 14 quilates, não parecia muita coisa, então eu podia andar com ele. Não tinha muito. Naquele tempo também não tinha ladrão, né? Não tinha. No tempo do governo militar não tinha. Os ladrões estavam fugindo, estavam na cadeia. Certo? Não tinha. No tempo do militar o negócio era... Eu descia a pé lá no Conventão e vinha até o Jardim Jaraguá, não tinha um bico de luz da estrada, nunca foi roubado. Trabalhei 4 anos desse jeito. Mas eu falei assim, agora, isso aqui. Mas esse tempo ainda estava na GM. Aí eu falei para as pessoas, pega o meu relógio lá para mim, eu vou na cidade, vou comprar outro jogo. Ela chegou lá, foi pegar o relógio, João, seu relógio não está aqui. A relíquia, irmão. Eu gostava dele. Eu não tinha sido liberto totalmente ainda, gente. Eu ainda estava caminhando, não tinha tomado aquela decisão, certo? Eu fiquei bem triste. Aí passou mais ou menos uma semana, né? Eu passei assim, eu peguei e falei, eu tinha que fazer um negócio, disse, pô, tá aqui, eu comprei, devia estar aqui. Peguei, puxei, abri a gaveta, estava lá do mesmo jeitinho que estava. Embalado, irmão. Não foi aberto. Estava lá do mesmo jeito. Aí eu falei, Preta, você viu esse negócio aqui? Não vi não, está aqui. Eu disse assim, ainda brinquei, né? Agora só falta o meu relógio, está no bolso paletó, que eu deixar no bolso paletó lá, não é? Aí pegou e falou, João, tá aqui. Certo, moço. E eu fiquei ali. Aquele dia eu pensei assim, nunca mais vou me preocupar com as coisas. Se o Senhor não vigiar a casa, e vão vigiar a sentinela. Então, irmãos, veja bem. Mas tudo isso aí era fruto de receber pessoa em casa, não era? Mas a própria pessoa que pegou, provavelmente ouviu uma pregação nossa e ficou. Se arrependeu e voltou lá, trouxe tudo do mesmo jeito. E provavelmente era pessoa que já dentro de casa, para entrar no meu quarto, no meu paletó, tinha bastante gente que entrava. Mas o serviço é receber gente em casa. Não é fácil. Hoje está muito mais difícil. Eu tenho medo até de aconselhar as pessoas a fazer isso aí. Abrir um trabalho em casa, a menos que tenham. Eu me lembro que a gente ficava orando lá nas portas amarelas. A gente ia orar. Mas a gente só começava a oração a hora que tinha os camaradas lá na porta, vigiando. O pastor só fazia isso aqui, a gente tem que ser prudente. Então tinha aquelas coisas. Aqui nós oramos, teve um dia que nós escutamos
uns anjos que estavam indo, pastor Gilmar. Vimos uns anjos fazer, louvando a Deus conosco aqui. Lá tinha nem dois, mas tem um corinho de anjos por aí junto. Glória a Deus, irmão. Mas a gente está falando das nossas necessidades, irmão, de receber pessoa em casa, certo? O apóstolo Paulo estava lá, e ele recebia as pessoas na casa, e não era nem casa dele, né? A casa que ele ficava prisioneiro. Ele alugou uma casa, e naquela casa ele tinha liberdade. Os romanos deram para ele a liberdade de receber a pessoa em casa, ele ficava lá totalmente livre, certo? Graças a Deus. Os cooperadores de Paulo viajavam e às vezes moravam com ele. Isso só ler o livro de Atos que a gente via aquela turma junto. É Lucas, é Barnabé, é Paulo, é não sei o que, João Marcos, uma turma de gente que estava sempre viajando, certo? E ali eles têm outras pessoas, irmãos. Eliseu vivia na cola de Elias, né? Vivia na cola de Elias. Aí um dia Elias perguntou para ele: o que você quer? Uma porção dobrada do seu espírito. Uma porção dobrada do seu espírito. Elias falou: se você vivia sair, você vai ver, vai receber. Aí parece que a hora que Elias... A história é bem essa, gente, eu não me lembro direito. Aí a hora que Elias estava sendo arrebatado no carro de fogo, ele jogou a capa para Eliseu, né? Foi isso que aconteceu? Ou foi antes? Eu sei que ele pegou a capa de Eliseu, isso eu sei. Certo? A história. Porque ele andava com ele. Eliseu andava com Elias. Andava com Elias. Ele já teve um segundinho, que não era bem assim não, né? Ele pegou um Geazi, ele já era mais interesseiro, né? Todo mundo tinha um companheiro. Geazi era companheiro dele, morava junto, essas coisas assim. Mas não comungava do mesmo pensamento, né? Quando Naamã veio lá e queria dar dinheiro, queria dar presente para o profeta não aceitou. Aí Geazi foi correndo atrás, ele pegou o presente. Ele pegou o presente, mas pegou também a lepra da Eliseu, né? Pegou a lepra de Eliseu. Porque não andou realmente nos passos do seu líder, que era Eliseu. Irmãos, a Bíblia falou para os discípulos: vem e segue-me. Segue-me. Jesus falou essa palavra várias vezes, né? Chegou nos camaradas que estavam lá pescando, segue-me. Naqueles outros que estavam enxugando enxugando a rede, aquela coisa, segue-me. E a gente viu uma coisa que nenhum deles falou: espera um pouco. Na hora, deixaram o pai lá. Aí eu cumprimento, né? Aquele que não aborrece o pai e a mãe. Eles, nada, não aborrecem. Eles preferiram seguir a Jesus, deixaram o pai lá, cuidando da rede, cuidando das coisas, certo? Quem foi? Foi Eliseu, que quando foi chamado, matou os bois, não foi? Ele cuidava de boi, pegou, matou. Não vou ter saudade dos bois. Mata, come a carne dele, não tem mais boi, não ficou nada para trás. O que ele tinha era esse, certo? Quando Jesus chama, irmão, nós devemos largar tudo. Vem e segue-me. Outra coisa, você quer ser líder na igreja, discípulo e fazedor de discípulos, é para a gente ensinar, não é para obrigar. Irmãos, se nós formos procurar as pessoas que têm defeito na igreja e começar a tirar aquela pessoa que tem um defeito que a gente não aceita, pastor Gilmar, né, vou ficar nem dois sozinhos, depois você vai mandar eu embora também. Não existe, gente. Nós não somos perfeitos. E tem outra coisa, tem alguns que têm cabeça meio dura. É mais difícil de entender as coisas. Mas nós fomos chamados
para ensinar eles. Não é para a gente obrigar. Não é para a gente obrigar. As coisas mais duras quem faz é Deus. O pessoal fala, Deus no Antigo Testamento matava as pessoas, no Novo Testamento não matava. É engano. Ananias e Safira foram mortos do mesmo jeito que os antigos. Matou ou não matou? Nosso Deus é o mesmo Deus, gente. A justiça dele é a mesma. Só que ele mesmo fala que ele prefere que a pessoa se arrependa para ele perdoar. Agora, ele sabe a pessoa que não vai se arrepender. Ele conhece. Ananias e Safira diz, e tem outra coisa, né? Pedro falou, vocês não mentiram para o homem. Vocês mentiram para Deus. Certo? Mas nós, irmãos, nós não somos chamados para dominar. Nós somos chamados para liderar. Sabe, o líder, a maioria dos líderes, os seguidores seguem ele, não porque é obrigado, mas porque gostam, que tem alguma coisa nesse líder que eles gostam. Eles têm uma certa confiança. Certo? É isso. E essa confiança, o líder conquista. Irmão, eu estou falando de líder aqui. Eu estou falando de todos nós aqui, irmão. Todos nós estamos sendo chamados para ser líder, tá? Todos nós somos chamados para ser líder. Então, o líder aqui é discípulo que faz discípulos aqui também. Certo? Então, irmãos, nós não fomos chamados para liderar, não. Nós não fomos chamados para obrigar os nossos discípulos. Nós somos chamados para ensiná-los. A verdadeira liderança traz essa marca. 1 Pedro 5, 2 e 3 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo próprio, ânimo pronto, quer dizer, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, vocês querem ser líder de verdade? O líder de verdade, irmão, ele não impõe as coisas, ele conquista. Certo? As poucas coisas que é imposta, irmão, é para evitar pecado, né, irmão, na igreja. Às vezes a gente tem que impor alguma coisa que tem que ser assim, precisa ser assim. O líder impõe, mas é para manter a sã doutrina na igreja. Mas ele não, normalmente, ele não obriga a gente a seguir ele. A gente segue porque tem nele um exemplo, porque gosta de segui-lo, certo? E aqui diz assim, para aqueles que são líderes, não procure ter domínio sobre o rebanho. O rebanho não é nosso, pastor Gilmar. Essa igreja que está aqui, não tem um aqui que seja nosso. Eu não sei. Há 15 dias atrás eu estava andando aqui, que é uma beleza, né? Hoje eu estou sentado nesse trono aqui. Certo? Não é porque o trono é bonito, mas é porque puseram ele aqui para mim, porque está sem condições de ficar de pé. E quantos que já foram? Em vez de acontecer isso aqui, tiveram um derrame e já foram de uma vez. Nós não sabemos. O rebanho não é nosso. E o rebanho que vocês formaram não é de vocês. É de Cristo, irmão. É de Cristo. Gente, e a nossa alegria é estar cuidando do rebanho de Cristo, porque nós estamos trabalhando para Ele. A coisa mais gostosa que nós podemos, nós somos servos dele, estamos trabalhando para Ele, pastor Gilmar. E vocês estão sendo chamados para trabalhar para Cristo. Não para si mesmo, não para a sua glória. É para Cristo, né, irmão? Nós devemos discipuladores. Ah, esse aqui, irmão, presta bem atenção. Essa aqui fala bem claro. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos
para também ensinarem aos outros. Sabe, gente, se você quer fazer um trabalho perfeito, comece desde o primeiro, começar a discipular, comece a formar um substituto seu. O substituto, um líder. O substituto. Aquele velão, né? Elias tinha Eliseu. Moisés tinha Josué. Certo? Moisés tinha Josué. Jesus tinha 12 apóstolos. Cada um. A gente vê, irmãos, vocês já viram empresa que numa hora ela é poderosíssima, grande, não sei o quê, e produz lucro em cima de lucro. De repente, morre o dono da empresa, os filhos assumem e destroem a empresa 2, 3 anos de funcionamento. Vocês já viram isso aí? Eu vou dar um exemplo. No último ano do governo Bolsonaro, a Petrobras estava dando um lucro, mais ou menos, lucro líquido, de quase 4 bilhões por mês. Petrobras. Ela estava saindo bem administrada, não estava? Hoje, ela está com uma dívida de mais de 200 bilhões já de novo. Então vocês vejam bem. Isso, irmãos. O que acontece? Não foi formado o substituto, ou então não deram a esse substituto o poder que devia ter para cuidar. Então, na vida secular isso acontece. Na vida espiritual, nós temos que estar preparando também os nossos substitutos. Quando nós estamos formando discípulos, nós temos que dizer, olha, você vai ficar no meu lugar. Ah, pastor João, amanhã nós não sabemos que estamos aqui. Certo? Hoje estava aqui na liderança, estava eu, o pastor Gilmar, o pastor Flávio, né? O pastor Paiol, né? O pastor Paiol é nosso pastor mesmo, certo? Nós estamos aqui, nós somos aqueles que têm o título daqui da frente, mas eu não sei daqui 3, 4 meses, daqui 1 ano, não sei como é que vai ser. Nem sei, sabemos se nós estaríamos aqui. Não é verdade, irmãos? Então, aqui, ó, confia, pega discípulo, confia a eles, dá cargo para eles, dá um discipulado para eles, dê o seu discípulo, faz ele ensinar os outros também. Não, o que vocês aprenderam, confia para ele aprender a ensinar também para os outros. Amém, meus amados? Paulo gastou seu tempo em Éfeso da seguinte maneira: 3 meses pregando, 2 anos de discipulado diário. Atos 18, 8 a 10. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como algum deles endurecesse e não obedecesse, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim, judeus com gregos. Irmãos, não está falando assim, olha, não está dizendo que muita gente se converteram. Mas vocês sabem o tamanho da Ásia? Pregar na Ásia inteirinha. Naquele tempo a Ásia mais conhecida era a Ásia Menor, né? Onde foi escrito os livros do Apocalipse. Aqui diz que em toda a Ásia eles pregaram, né? Ficaram 2 anos. E assim está falando assim, gente, na Ásia inteirinha. Aqui faz a pergunta, aqui o autor do livro aqui faz a pergunta, gente. Quem evangelizou a Ásia? Paulo ou seus discípulos? A Ásia é grande, né, irmãos? Em 2 anos. Quem evangelizou? Eu acho que foi o apóstolo Paulo. Mas acho que foi junto com os discípulos dele.
Os discípulos também, porque ele não ia conseguir fazer tudo isso sozinho. O discípulo não se forma da noite para o dia. É trabalho árduo. E deve haver investimento na sua própria vida, reproduzindo-se neles. Um dia a gente conversando sobre a perseverança, quando a gente está ensinando, está discipulando alguém, a gente precisa ter paciência, porque tem uma hora que pode ser que ele queira desistir, ele não queira mais. Eu me lembro, uma vez, no conselho de pastores, pastor pregando, e era presidente do conselho na época, ele era presidente do conselho, ele falou, gente, vocês pensam que às vezes não tinha vontade de chutar o pau na barraca? Falando desse jeito, na linguagem mais popular podia. Vocês não pensam que a gente tem assim? Mas a gente persevera. Mas muitas vezes nós precisamos de apoio dos nossos companheiros. Quando nós estamos num período de fraqueza, nós ouvimos o conselho de alguém, nós crescemos. Agora, quando nós estamos discipulando, principalmente no começo do discipulado, as pessoas que ainda são fracas, que ainda não receberam aquele poder do Espírito Santo, eles têm uma tendência enorme para se afastar, ou procurar alguma coisa que seja mais fácil. O que nós pregamos nessa igreja aqui não é fácil de viver, gente. Porque nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos a cruz de Cristo, nós pregamos Cristo crucificado. Né? O apóstolo Paulo falou, escândalo para os judeus, né? Loucura para os gregos. Mas esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho que tem poder. Porque nós não pregamos... Gente, mais uma coisa que eu vou dizer, só para encerrar. Nós não somos deste mundo. Nós estamos vivendo aqui neste mundo, discipulando, fazendo discípulos, e fazendo discípulos que vão ser discipuladores, para a glória de Deus, certo? Talvez não dê tempo nem da gente aplicar o que a gente está falando, mas vamos sair daqui com essa intenção, vamos pôr em prática aquilo que Deus nos deu. Vamos nos colocar... Quem pode, irmão, nos colocar em pé. Eu vou orar sentado. Eu vou orar sentado porque dói muito a minha perna, certo?